Olá pessoal, bom, para quem não me conhece, meu nome é Gani Reis, sou fundadora do Momento de Estudar e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o pós-prova. Eu vou gravar esse vídeo na vertical mesmo, porque dentro do carro não tem outra forma de eu conseguir equilibrar ele sem ter que ficar gravando e segurando, né? Então vocês vão relevar todos esses fatores e vão ficar atentos na mensagem. Bom, a gente teve então a prova do exame de suficiência agora no último domingo. E hoje é terça-feira, ontem saiu o gabarito preliminar da prova que foi aplicada no domingo. Então, eu recebo várias dúvidas, né, em relação a isso. Gente desesperada me mandando direct lá no Instagram. Então, ontem foi uma correria com WhatsApp e Instagram. Então eu vou explicar mais ou menos como vai acontecer agora, porque a grande maioria do pessoal que presta exame de suficiência nunca participou de um processo seletivo, nunca participou de concurso, então para muitos, né, é a primeira vez que tudo isso está acontecendo. Bom, então a gente teve a aplicação da prova no domingo, o gabarito preliminar saiu ontem. Esse gabarito ele não é o definitivo, a gente tem um outro gabarito ainda. Então, a partir de hoje, acho que é hoje e amanhã, né? São 2 dias, é o período de recursos. Então, vamos analisar a sua situação. Para aqueles que tiraram acima de 25 pontos, vocês já podem se considerar aprovados. Mas tem a ressalva de que se vocês estiverem em cima dos 25 ou dos 26, pode ainda acontecer alguma coisa, pode haver troca de gabarito e de repente você perder essa pontuação. Então, fique atento, porque aí eu já considero que você esteja em cima do muro. Para a galera que tirou ali mais ou menos entre 21 pontos, né, e 24, então eu considero também que vocês estejam em cima do muro, porque mediante os recursos, esse gabarito, essa pontuação final de vocês, ela pode ser alterada. Isso porque pode haver anulação de questões, e eu vou explicar como que funciona. Pode haver troca de gabaritos, então o jogo ainda não terminou. E para aqueles que tiraram ali menos de 20 pontos, menos de 19, realmente eu acho difícil acontecer alguma coisa para que você consiga tantos pontos, e aí eu considero que vocês estejam reprovados. Mas mesmo assim, continue no jogo, acompanhando tudo, não perca nada. Você só vai conseguir, isso eu avisei no vídeo de dicas finais, você só vai conseguir analisar a sua pontuação, conferir o seu gabarito, se você tiver esperado o horário de sigilo para levar a prova para casa. Porque sem a prova, eles não vão te oferecer, então, a sua imagem, né, o seu espelho da folha de resposta nesse momento. E eles não vão te oferecer uma forma de você ter acesso à prova. Então, se você não esperou o horário de sigilo para levar a prova para casa, não tem como conferir. E aí você só vai saber se você realmente foi aprovado ou não quando sair o resultado final e a lista, né, lá dos aprovados. E aí, se o seu nome estiver lá, você foi aprovado, ou se não tiver, não foi, né? Mas mesmo assim, quando chegar o resultado final, eu sempre peço que todo mundo entre, né, na parte do acompanhamento individual, lá dentro do site da Consulplan, para poder analisar a pontuação e tudo, ver se o sistema calculou tudo direitinho. Então, tudo isso que eu tô falando aqui praticamente vai ser para quem levou a prova para casa, né? Então, para quem levou a prova para casa, conferiu o gabarito preliminar ontem, vocês têm o período de hoje e amanhã para enviarem recursos. Esses recursos, o que é um recurso? Um recurso é quando você, então, vai fazer um texto lá, fundamentado, precisa estar fundamentado, explicado, né? Por que você não concorda com o gabarito que a banca deu para aquela questão. Então, você vai fundamentar com legislação, com pronunciamentos, tá? Com livros de autores, né, que já sejam consagrados. E aí você vai fazer essa fundamentação. E aí você vai enviar. Não adianta enviar lá. Eu quero que anule porque sim. Tá? Não existe esse porque sim. Então, você tem que fundamentar, explicar exatamente por que você não concorda com o gabarito que foi apresentado. Então, você vai enviar esse seu texto, vai enviar lá dentro da área do candidato, lá no site da Consulplan, e eles vão analisar esses recursos.
Uma coisa que costuma acontecer é que vários professores costumam emitir um modelo, né, de algum recurso que eles achem que seja viável, né, o envio. Mas eu acho assim, primeiro que eu acho que você estudou tanto que você tem condições de fazer seu próprio recurso. Então já começa aí, porque você sabe, se você não concorda com o gabarito, então você sabe exatamente o que você não concorda. Então faça um texto. E aí não precisa ser um texto enorme, pode ser um parágrafo ali, né? Uma coisa simples, mas que não tenha, sei lá, né? Nem cópia de ninguém, nem erros de português. Fique atento, né? Porque isso para tornar ele mais atrativo. Então eu acho que você tem condições, sim, para vocês do exame de suficiência, vocês têm condições plenas de fazer o próprio recurso de vocês. Mas alguns professores disponibilizam na internet, eu já disponibilizei várias vezes, dessa vez eu não vou fazer. Assim como nas 2 últimas provas eu também não fiz. E aí, geralmente o pessoal pega, copia e cola lá. E aí, quando já pensou depois o examinador receber 30 textos iguais, 100 textos iguais? Então não faça isso para que seja um texto atrativo, porque senão ele não vai ter estímulo nenhum para ler aquele texto, né? Já pensou você recebendo? Então, se coloque no lugar do examinador. Bom, então, passado a fase de recursos, a banca, então, com os examinadores, e aí, sei lá, quem faz parte lá, eles vão, então, analisar os recursos individualmente, e eles vão analisar se a situação ela é cabível ou não. Então, eles vão analisar. Talvez você mande um texto pedindo, por exemplo, a anulação da questão, mas você fundamente lá de uma forma que ele entenda que dá para mudar só o gabarito. Ou então, você faça um texto e você peça que altere o gabarito da letra, vamos supor, da letra B para a letra C. Mas pode ser que na hora que ler, lá e fala assim, realmente faz sentido isso aqui, mas na verdade é melhor anular a questão. Então, a escolha do que eles vão fazer, o que eles vão escolher fazer com cada questão é uma escolha deles. Eles não são obrigados a acatar, a aceitar o seu recurso. Então pode ser que você mande um texto muito bem fundamentado, maravilhoso, explicando tudo e realmente você tem certeza que eles estão errados. Mas eles podem falar assim, não, eu tô certo e o gabarito vai ficar mantido, tá? Então esteja preparado para essas coisas. Você pode enviar recurso ou não, você não é obrigado a enviar um recurso. E o resultado dos recursos, eles são aplicados para todos os candidatos. Então, não tem essa de que vai ser aplicado só para quem enviou. Não é assim, tá? Então, você pode escolher nem enviar. Eu, por exemplo, quando eu sou candidata, eu resolvo não enviar recursos, a não ser que for uma prova discursiva, que aí numa prova discursiva de análise individual, que seja só para mim, eu posso enviar, mas nesse momento de prova objetiva eu escolho não enviar, porque já tem um monte de gente enviando, né? Então não vai fazer muita diferença. Mas pode ser, tá? Não pense como eu, tá? Eu só tô falando como a forma como eu penso, mas não faça como eu, porque pode ser que a sua ideia, a sua fundamentação seja muito viável e você consiga ali anular uma questão para todo mundo. Pode acontecer? Pode, mas eles também não vão te falar que é só o seu recurso que tá certo, tá? Então, depois vai passar, eles vão analisar, vão aceitar ou não o recurso de vocês. E eles vão ter, então, um período, eu acho que é um dia só, que eles fazem, então, a publicação do gabarito definitivo, já com as anulações ou trocas de gabaritos aplicadas, se for o caso, porque também já tivemos exame de suficiência que não teve nenhuma anulação e nenhuma troca de gabarito, a gente já teve. E aí eu vou deixar aqui, eu vou publicar esse vídeo no YouTube e vou deixar na descrição um post no blog, né, lá no site, com o histórico de anulações que eles já fizeram hoje, e vou explicar tudo isso que eu tô falando aqui por texto, tá? Então é só vocês entrarem aqui para poder analisarem como foi o histórico de anulações nas outras versões do exame. Bom, aí eles vão publicar então o gabarito definitivo. Lá dentro da área do candidato, eles vão te dar uma resposta sobre o seu recurso. E aí, muito provavelmente, praticamente em todas as vezes é assim,
todo mundo que mandou, por exemplo, um recurso para a questão número 1, então eles respondem a mesma resposta para todo mundo, não fique esperando uma resposta personalizada, tá? Eles respondem a mesma coisa para todo mundo. E aí eles vão, então, publicar a lista de aprovados aí depois desses recursos. E aí, como que vai funcionar, então, a aplicação desses recursos, caso uma questão seja anulada ou haja uma troca de gabarito? No caso de questões anuladas, toda questão anulada, quando a questão é anulada, todo mundo ganha um ponto. Mas, para você que já tinha acertado aquela questão no gabarito preliminar, você já tinha contado com esse um ponto. Então, você não vai contar de novo com esse outro ponto na mesma questão. Então, para você não vai ter alteração se você tiver acertado essa questão quando ela for anulada. Se você tiver errado a questão lá no gabarito preliminar e agora a questão foi anulada, você ganha um ponto. Então, é assim que funciona. Então, se você está lá em cima do muro, entre 21 e 24 pontos, você pode, então, torcer para anular alguma questão, ou a quantidade que você precisa, e que você tenha errado as questões, porque senão não vai surtir efeito na sua pontuação final. Se houver troca de gabarito, é só uma troca. Então, se você acertou a questão número 1, era a letra B, agora eles mudaram e a questão vai ser a letra C, você ou vai errar ou vai acertar mediante o que você marcou, tá? Então, é assim que acontece. Então, existe toda uma história ainda da agora para frente. Não precisa ficar desesperados como... esqueci o nome de quem me mandou uma mensagem ontem, né? Que ela disse que estava muito triste, porque ela tinha sido reprovada, mas ela tirou 22 pontos. Então, assim, o jogo ainda não acabou, tá? Para quem tirou menos aí de 20 pontos, menos de 19 pontos, porque eu acho improvável que eles vão anular, sei lá, 5 questões. Não costuma acontecer isso, tá? Então, eles costumam, sei lá, quando anulam 2, 3, eu acho que teve uma vez que anularam já 4 questões, mas assim, mais de 5, isso nunca aconteceu. Pode acontecer? Pode acontecer, assim como acontece em concurso público, né? Mas é isso, tá? Então, fiquem atentos, observem os prazos, tá? Para tudo tem prazo. Isso eu expliquei isso para um aluno também, que mês passado ele queria anular uma questão de a prova que foi aplicada ano passado, um ano depois, né? Então, gente, por favor, leiam o edital, os prazos de tudo está lá, está escrito. Então, assim, não é assim que funciona, não é a hora que você quer, né? Como aconteceu com esse aluno, e aí se você estiver assistindo, então agora preste atenção nos prazos, tá? Então, observe os prazos, tá tudo lá no edital, e aí agora tem esse grande prazo aí de análise, né? Porque depois do recurso, então eles têm um prazo que eu não sei quantos dias, não sei se é 50 dias, eu acho que é 50 dias, né? Para poder responder os recursos. Não tenho certeza, tá, gente? Confiram aí no edital. Então, dependendo da sua situação, compensa ficar esperando? Compensa, mas eu já estaria estudando. Então, então cada um vai ver a sua própria situação. Mas no meu caso, eu tiraria aí 1 semana, 15 dias e já voltaria a estudar, principalmente se a minha nota fosse até 20 pontos. Menor que 20 pontos, eu já voltaria a estudar. Para quem está muito em cima do muro, sei lá, 24, 25, né? Talvez compense esperar, talvez, mas só que o tempo da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Se a gente ficar aí parado esperando só, né, para ver o resultado, é um pouco arriscado, né? A gente está agora num campo escuro, não sabemos o que pode acontecer. Então, eu voltaria, e depois, se você for aprovado, você não vai se arrepender de ter estudado 2 meses a mais, 60 dias a mais, né? Faz parte do jogo, gente. Não tem como, tá? E nessa vida a gente acaba sendo muito favorecido quando a gente aproveita o tempo que a gente tem. Bom, é isso. Eu acho que as dúvidas que vocês... Lógico, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Me conte quantos pontos você conseguiu, se você foi aprovado ou não, o que você acha que você fez de errado. Se organizem, temos o grupo lá no Facebook. Tem mais de 5 mil
membros, então vocês podem publicar lá os modelos de vocês, de recursos, vocês podem compartilhar e conversar entre vocês sobre isso. Tem o grupo de alunos, os alunos eles podem também se organizar para poder fazer recursos juntos, né, em grupo, lá dentro do grupo mesmo. Aproveitem esse prazo, esse tempo, tá? Aproveitem também para descansar, não emenda já que você estava estudando até sábado, não emenda já hoje, já volta a estudar. Tira pelo menos uma semana para descansar, porque isso é bom, né? Vai fazer as coisas que você gosta e tudo. Se você tirou mais de 25, 26 pontos aí, né, acima disso, parabéns para você, né? Mas eu só vou te dar os parabéns quando sair o resultado final. E a gente segue, tá? Então, agora, no momento de estudar, as matrículas, elas estão abertas. E agora, a gente vai ter uma alteração, tá? O momento de estudar para o CRC, ele não vai ficar separado, isolado mais como ele era. Agora, tudo está dentro da comunidade MDE. E aí, na comunidade, você tem acesso, então, ao momento de estudar para o CRC, então, preparatório para o exame de suficiência. Você tem acesso ao curso regular de contabilidade geral. E você vai ter acesso às outras várias coisas que a gente vai fazer, como a gente vai começar agora um estudo de CPCs, né? Então, a gente vai começar esse estudo lá dentro. E eu ainda não formatei se a gente vai fazer por lives, as nossas lives que a gente está fazendo no sábado, mas nesse sábado agora não vai ter live, tá? Vamos tirar um período para descansar. Ou se eu vou fazer gravado e vou deixar lá disponibilizado, já gravado para vocês. Eu ainda não esquematizei, mas a gente já vai começar na próxima semana. Então, o objetivo é que a gente passe para um estudo de legislações, de CPCs, e que a gente faça tudo isso, né? Então, no mesmo formato de vídeo, com o material PDF esquematizado, e vai ser bem interessante. No curso regular de contabilidade geral, o nosso objetivo é aprender contabilidade geral do absoluto zero, e as questões que a gente trabalha são questões de concursos públicos, então ele é mais voltado para concursos. Se você está na graduação ainda, você pode participar também, porque, lógico, ele é para quem está aprendendo o absoluto zero, então pode te ajudar. E se você já estiver estudando para o exame de suficiência, eu indico que você estude lá dentro da comunidade, né? Tem o módulo já separado do preparatório para o exame de suficiência. E aí tudo vai ficar mantido, tá? Então, os simulados e tudo que a gente tinha, as provas anteriores comentadas também. Outra coisa que vocês perguntam é sobre a prova, quando eu vou comentar a prova. Primeiro que eu preciso que alguém me envie a prova digitalizada. Então, não se preocupe que eu não vou divulgar a sua prova, tudo é digitado, né, no Word, e aí depois que eu começo a resolver, mas eu preciso da prova completa para eu poder, porque, né, a Consulplan não libera a prova, então eu preciso da prova para poder fazer os comentários dela. Aí, quando eu comentar a prova, eu vou, então, fazer tudo que a gente já está acostumado, né, fazer os vídeos, arquivo, então e-book com a prova comentada e tudo mais. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Boa sorte para vocês com os recursos, principalmente para quem está precisando. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais!